eu observo no dia a dia o quanto essa relação das mulheres com o dinheiro tem um impacto enorme, não só na vida delas, mas em toda a sociedade. Tem muita coisa que a gente perde pelo fato das mulheres não estarem conquistando estarem sendo impedidas, muitas vezes, de conquistar seu próprio dinheiro, ou terem esse tabu de falar sobre dinheiro. É prejudicial para todo mundo, na verdade, para todas as famílias. Então, eu vejo o quanto mulheres começando enfim, entrar nesse assunto, isso realmente transforma a vida delas como um todo. Não transforma só a relação com o dinheiro ou a faculdade que elas vão pagar para o filho. Transforma os relacionamentos amorosos, transforma a relação com a família, transforma os sonhos delas. Então, é uma coisa que tem um impacto na vida como um todo. Dinheiro não é só sobre números, né, que a gente estava falando aqui. Dinheiro, na verdade, tem a ver com autoestima, com autoconfiança, com segurança. Então, envolve muitos outros fatores e eu me sinto muito satisfeita hoje em dia de conseguir despertar isso em algumas mulheres, porque todas têm capacidade de cuidar do seu dinheiro. Inclusive, muitas delas, é um tabu que elas falem sobre dinheiro, mas tem muitas mulheres que são as responsáveis por cuidar das finanças da casa. Elas não podem correr atrás do dinheiro delas, mas são elas que organizam as finanças da casa. Ninguém sabe mais de inflação do que dona de casa, né? Exatamente, que vai lá no mercado, tem que fazer as contas, tem que ver quanto pode gastar, se vai ter que deixar de comprar tal coisa. Então, por que é um tabu elas terem seu próprio dinheiro, né? Ô, Júlia, quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23 anos. Você tá falando de dinheiro, normalmente a gente ainda tem esse preconceito que você disse aí, esse tabu, né? Das mulheres e dinheiro, mulheres falando sobre dinheiro e tudo mais. Teve algum evento na sua vida que aconteceu para que você desenvolvesse esse lado seu de querer lidar com dinheiro? Teve algum, ou dentro de casa, com a sua família, algum evento que te marcou e você, de repente, teve esse mindset mudado aí para começar a falar de dinheiro? Sim. Eu falo que, na verdade, a minha carreira foi um grande entranhado de acasos que foram acontecendo. Não foi nada planejado, porque eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com o mercado financeiro, com investimentos. Na verdade, eu não entendia sobre investimentos, apesar de eu sempre... A minha família brincava que eu era a libanesinha da casa, né? Porque a minha família é libanesa e eu sempre gostava de encontrar algumas formas de juntar meu dinheirinho. Enfim, vendia concha na praia para os meus pais. Por R$1, eu juntava aquilo. Então, sempre fui conhecida por isso, mas eu nunca cheguei a pensar que eu poderia investir. Porque depois que eu descobri que, na verdade, isso acontece com muitas outras mulheres, né? A gente nem pensa na possibilidade, não falam pra gente, então a gente não cogita isso. E aí, o que desencadeou essa vontade, na verdade, foi um papo que eu estava tendo com os colegas da faculdade. Eles eram da Liga do Mercado Financeiro da faculdade, a gente estava conversando sobre investimentos, e eu não entendia nada, como sempre estava deslocada na conversa, e eu reparava isso na faculdade, né? Quando rolava um grupinho de pessoas falando sobre investimentos, eram sempre homens, e as mulheres sempre davam um jeito de meio que sair da situação porque não se sentiam confortáveis e não sabiam sobre o assunto. E a gente não se questionava sobre isso. E aí eu tava nessa conversa com eles e eu falei, nossa, eu tenho interesse de entender sobre investimentos. E eles foram, assim, mega machistas, tipo, meio que debocharam da situação, começaram a me fazer várias perguntas, tipo, então o que é taxa Selic? O que é não sei o quê? Me explica sobre isso, tipo, debochando mesmo, sabe? Você consegue perceber quando é na má vontade da pessoa. E eu não sabia me defender, porque eu realmente não sabia o que eram essas coisas. Se defender, né? Você teve que se defender. Que coisa. Exatamente. Situação. E aí, o que aconteceu? Você abaixa a cabeça, né? Fica meio acuada, passa pela situação. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, se fazem isso comigo. Inclusive, né? Já passei por muitas situações dessa. Hoje em dia, meu posicionamento é diferente, porque eu consegui me apropriar desse assunto e me sentir confiante. Conta uma situação dessa que você passou recentemente. Nossa, por exemplo, eu tava numa reunião, era uma conversa com um cara que era de uma assessoria, e a gente tava conversando sobre uma parceria, e aí eles fizeram lá Enfim, eles mancaram, né, comigo, e eu tava me posicionando e falando que tinha sido errado o que eles tinham feito, etc. Não vou expor tanto a situação, porque eu não posso, mas assim, falei que tava errado o que eles tinham feito, não sei o quê. E o cara começou a me ensinar sobre investimento, sobre coisas muito básicas, tipo assim, não, porque nesse caso, um fundo, ele é um... E aí eu falei pra ele... eu ensino sobre isso. Eu sei o que é um fundo e, no caso, você me explicou errado ainda. Porque ele tentou me ensinar de forma errada. Daí eu falei, no caso, o que você falou tá errado. É isso, isso, isso. E ensinei pra ele de volta e pronto. Entendeu? Mas eu passo por essas situações de, tipo, a pessoa querer me explicar. Ou então, uma vez eu falava que eu trabalhava ensinando mulheres a investir, que eu tinha um curso sobre isso. E o cara falou assim, nossa, mas você entende sobre investimentos? Aí eu falei, não. Eu invento tudo que eu ensino. Invento.
entendeu? Então tem situações desconfortáveis.